Olá, pessoal! Como estão? Se não conhecem a gente, eu sou a Thaís, sou professora de Física aqui no Macfísica. E eu sou a Conceição, professora de Matemática e Química aqui no Macfísica também. Nós estamos disponibilizando aqui no canal todo mês, a partir de julho, né? Um calendário de estudos, porque esse ano foi bastante diferente para todos nós. Então a gente tentou trazer aqui para vocês algo concreto. Então, se você não conferiu, pode olhar aí no nosso canal. Desde julho nós temos um cronograma de estudos para o pessoal aqui que está seguindo a gente. E hoje nós vamos apresentar o calendário de novembro, o penúltimo calendário de estudos desse ano. Quem nos acompanhou esse tempo todo nem percebeu, mas está quase com a programação pronta. Matemática com a programação de novembro só vai faltar função, gente. E Química com a programação de novembro só vai faltar isomeria e reações orgânicas. Olha só, estamos quase com tudo pronto para os nossos vestibulares. De física, né? Esse mês, quando a gente foi fazer novembro, a gente falou: como será que vai ser dezembro? Então a gente já deu uma pensada. Em física vai faltar física moderna, vai faltar ondulatória e vai faltar gravitação. O restante, tudo já foi estudado. Mas se você ainda não começou a estudar, ainda dá tempo. Pegue todos os nossos cronogramas, faça um resumo, não é? E estude aquilo que você menos sabe, porque agora não dá tempo de fazer o estudo completo, não é, Thaís? Então, você assista todas as nossas programações de julho, agosto, setembro, outubro, faça um apanhado do que você sabe menos, estude junto com o mês de novembro. Vai dar certo. Nesse planejamento a gente imaginou, claro que vocês também têm outras disciplinas para estudar fora exatas. Então imaginamos cerca de 4 horas de estudos semanais de exatas, né? Aqui no calendário, certo? Isso, e para auxiliar, se você ainda não conhece o nosso canal, o canal do Macfísica no YouTube, se inscreva e lá nós temos várias lives que vão te auxiliar também. Lives em matemática, física, química, alguns vídeos curtinhos também de dicas que fazem com que você consiga resolver melhor os seus exercícios e raciocinar melhor. Bom, então para a gente apresentar o calendário desse mês, nós vamos apresentar semana a semana que está aqui atrás de nós. E além disso, a gente digitou o calendário e ele vai estar em PDF aí, em algum link na descrição do vídeo. Você pode clicar, imprimir, baixar, enfim, para ir acompanhando. E todos os outros também estão iguais. Tem o calendário digitado em PDF em todos os vídeos de dicas de estudo aqui, tá? De julho até novembro. Então vamos apresentar a primeira semana? Sim. Olha só, a primeira semana ela vai de 2 de novembro, então sempre começa na segunda e termina no domingo. E vocês veem como melhor se organizar aí, né? Ah, eu gosto de estudar mais à noite, mais de dia, final de semana para mim é tranquilo porque eu tenho algum trabalho. Então você vê como se organizar melhor, de 2 de novembro a 8 de novembro. Bem, então vamos lá. Olha, na matemática, estudaremos esse mês análise combinatória. Mas por que deixei análise combinatória para esse mês? Porque é algo que depende muito do seu raciocínio, que você já veio criando durante todos esses meses e que precisa de um estudo mais concentrado e de maior tempo, tá? Então, olha o que nós fizemos. Na primeira semana, nós vamos estudar fatorial, então, o conceito de fatorial, as propriedades do fatorial, tá? Números binomiais, estuda fórmula do número binomial, propriedades, tá? A complementaridade, a lei de Stifel, tá? E o triângulo de Pascal, também prestando atenção nas propriedades do triângulo de Pascal. Propriedade da soma, tá? Então, essa é a parte de matemática para a primeira semana. Química, nós estamos vendo funções orgânicas. Na última semana do mês de outubro,
nós estudamos as primeiras funções: hidrocarboneto, álcool, fenol e enol. Então, agora estudaremos aldeído, cetona, ácidos carboxílicos e os haletos orgânicos, tá? Aldeído, cetona e ácidos carboxílicos, procurem estudar com bastante cuidado e procurar aqueles compostos que têm nome usual. Tipo, por exemplo, no ácido carboxílico, ácido etanóico é a mesma coisa que ácido acético. Ácido metanóico é a mesma coisa que ácido fórmico, tá? Então, guardar esses apelidos dos compostos mais utilizados, mais cobrados, tá? Na física, esse mês a gente começa com estática, tá? Na semana 1, então, estática do ponto material. Lembrando, somatória das forças na forma vetorial é igual a zero, nesse ponto aqui, tá? Em x e em y. Tem muito exercício relacionado a esse tópico aqui de vestibular, dá pra gente pesquisar bastante e treinar bastante. E na sequência, estático do corpo extenso. Aqui nós temos que adicionar o conceito de momento de uma força em relação ao ponto fixo e lembrar que para o corpo extenso estar em equilíbrio, somatória de forças tem que ser zero e a somatória de momentos também tem que ser zero. Aqui entra exercícios do tipo de gangorra, lembra esse tipo? E nós temos uma live aqui no canal, que é a live 7, com esse tema. Tem bastante exercício na aula. Uma lista legal para vocês se quiserem estudar a partir desse vídeo, tá bom? Na semana 2, nós vamos de 9 de novembro a 15 de novembro. Então, de novo, de segunda a domingo. Antes de falar de matemática, Thaís falou da live, né? A lista de exercício da live fica na descrição da aula, tá? É só ir lá buscar e imprimir, correto? Toda live tem uma lista de exercícios na descrição da aula, não é, Thaís? Isso. Pois bem, semana 2, continuamos com análise combinatória na matemática. Vamos estudar binômio de Newton, que é o desenvolvimento dos binômios, desenvolvimento de um binômio tipo x mais 4 elevado à nona, né? E a fórmula do termo geral. Acredito que vocês têm informação, escolas onde estudam, que isso cai bem pouco. Realmente, cai pouco. Mas a gente nunca sabe quando que vão escolher esse assunto para cair. Pode ser esse ano, então vamos estudar, tá? Então, capricha nesse estudo. É uma parte trabalhosa, mas que vale a pena entender, né? É o binômio de Newton que explica a regra do quadrado da soma de um binômio, o cubo da soma de um binômio. Então, procurem observar isso. Na química, continuamos com as funções orgânicas. Agora nós vamos estudar éter, éster. Quando estudar éster, aproveite e já estuda a reação de esterificação, porque todo éster é fruto da reação entre um ácido carboxílico e um álcool, formando éster e água. Então já aproveitem e estudem a reação de esterificação, porque aí fica uma reação orgânica a menos para ser estudada lá para frente, né? Os sais orgânicos, que são os sais de ácidos carboxílicos, também já aproveita e estuda a formação desses sais, porque os sais de ácidos carboxílicos nada mais é do que a reação entre um ácido carboxílico e uma base, a base da inorgânica, que na maioria das vezes a base escolhida é o NaOH, hidróxido de sódio ou soda cáustica, né? Os anidridos de ácido carboxílico também já aproveita e estuda a reação de formação de um anidrido, porque para formar um anidrido nós utilizamos dois ácidos carboxílicos que podem ser iguais ou distintos e fazemos a retirada de água, tá? E o haleto de ácido carboxílico, tá? Estudem bem nomenclatura, viu, gente? Isso é muito importante. Na física, esse mês, na sequência, né? Então, vimos estática na primeira semana. As 3 semanas seguintes vão incluir apenas
ótica. Apenas não, né? Porque é bastante coisa. Então, começando com princípios da ótica geométrica, aquela parte inicial, por exemplo, quando a gente ilumina um objeto vermelho com uma luz branca, como ele vai aparecer, sabe? Aquele início que é bem inicial, mas pode confundir a gente, tá? Depois, reflexão, então quando um raio bate e volta no mesmo meio, ele não muda de meio. E na sequência, espelhos planos. Lembrem de estudar também a combinação de vários espelhos, como que isso acontece, né? Um espelho aqui, outro espelho lá, espelhos posicionados com um determinado ângulo entre si, como que a imagem se forma, quantas imagens se formam, certo? E por fim, espelhos esféricos, côncavos e convexos. Aqui ajuda muito se o aluno conseguir guardar como se forma a imagem, então se ela é maior ou menor, se ela é direita, se ela é invertida, se ela é virtual, se ela é real, dependendo do espelho utilizado e dependendo da posição do objeto em relação ao eixo principal do espelho. Lembra? Antes do foco, depois do foco e tudo mais? Então, se conseguir guardar isso, ajuda muito a resolver as questões. Se não conseguir, tenta entender como formar essas imagens, né? Usando os raios notáveis, que dá para guardar e dá para resolver os exercícios também, tá? A terceira semana tá aqui já, de 16 de novembro a 22 de novembro. Temos uma data especial aqui na escola nessa semana, viu? Só queria deixar esse spoiler para vocês. Essa semana é maravilhosa. Vocês estudem nessa semana o tempo todo pensando na Com. É a semana do meu aniversário. Gente, vou estar completando 26 anos, porque gente da minha idade começa a trocar os números, não é? Então, vou estar completando 26 anos nessa semana. Vejam bem. Matemática, continuamos com análise combinatória. É uma semana muito especial, então nós temos aqui assuntos muito especiais e que caem muitíssimo. Estudar teoria da contagem, combinação, arranjo e permutação. Façam muito exercício, tá? Porque é fazendo exercício que a gente consegue entender por que na combinação não importa a ordem com que os elementos entram no grupo, no arranjo importa. O que difere o arranjo de uma permutação, tá? Então tudo isso precisa ficar bem claro na nossa cabeça para que a gente possa saber colocar esses conceitos em cada exercício. Certo? Então façam muito exercício. Aqui não tem outra maneira de estudar senão fazendo muito exercício. E para esses conceitos nós temos uma live, a live 21, que lá eu explico direitinho a diferenciação de cada um e também faço alguns exercícios e deixo lá na descrição da live uma lista que também tem a resolução. Tá? Tem a lista dos exercícios e a lista de resolução que vocês podem fazer e depois ir conferir, correto? Na química, continuamos com funções orgânicas. Vocês talvez estão assustados, né? Mês inteiro funções orgânicas e tem tantas funções orgânicas assim? Tem. São 20, pessoal. Então, foi distribuído pelo mês, não é? Ó, funções orgânicas, amina, amida. Aqui na amina, não esqueça de fazer a diferenciação de amina primária, secundária e terciária, tá? Nitrila e nitrocompostos. Quando forem estudar os nitrocompostos, já estudem também reação de nitração, tá? Que a reação de nitração é que gera os nitrocompostos. Outra, presta atenção, nomenclatura, hein? Sempre com a preocupação de estudar a regra de nomenclatura para cada uma das funções. Isso é muito importante também. Bem? Na física a gente continua em ótica. O principal tema aqui dessa terceira semana é refração e os demais vêm ali na sua consequência, né? Então lembra, a refração é quando o raio incide
tem uma fronteira entre o meio 1 e o meio 2 e ele vai para esse segundo meio, ele incide e refrata. Uma parte sempre é refletida, mas aqui a gente está focando naquela parte que refrata, que vai para um meio diferente, tá? Então, dentro desse conceito aqui, nós estudamos ângulo limite. Lembra? Então, quando o raio vai de um meio menos refringente para um mais refringente, o que acontece? O oposto, como acontece? E tem um ângulo limite, que é quando ele não mais vai refratar, ele vai todo refletir, tá? Para isso, depois então o que vai acontecer? Vai acontecer a reflexão total. Tudo que incide reflete, ao invés de refratar, se o ângulo de incidência for superior ao limite, tá? Depois nós estudamos dióptros planos e aqui no canal tem um vídeo do mês passado que fala sobre dióptros planos, tá um vídeo bem caprichadinho para vocês darem uma revisada lá, tá? Depois ainda temos lâminas de faces paralelas e por último prismas. Aqui envolve um pouco de trigonometria também, análise de ângulos, lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, ajuda muito a fazer esse tipo de exercício aqui, relacionando lá com a matemática, sabe? Ajuda bastante pra gente não ficar decorando tanta coisa e entendendo mais, tá? Aí vem a semana 4, que é de 23 de novembro a 29 de novembro. A gente optou por terminar no dia 29 para fazer as 4 semanas. E aí o mês de dezembro vai começar no dia 30 de novembro, tá? Aí para a semana 4, na matemática, nós vamos estudar só probabilidade. Também probabilidade. Para que eu entenda e consiga ter um raciocínio bom, eu preciso fazer milhões de exercícios. Então, tenham o cuidado de entender bem o que é espaço amostral e o que é evento. Eu tendo esses dois conceitos bem formados em minha cabeça, eu consigo entender perfeitamente o que é a probabilidade. E não se esqueçam de observar, aliás, não se esqueçam é mal, hein? Não deixem de observar que a probabilidade é uma razão. É uma razão entre o número de elementos do seu evento e o número de elementos do seu espaço amostral. Razão esta que é sempre uma fração e que pode ser transformada em uma porcentagem. Então, tudo isso tem que ser observado. Não esquecer que quando eu dou resposta de uma probabilidade, ela pode ser uma fração, um número decimal ou uma porcentagem. Exercitem as 3 coisas, porque nos testes cada hora vem de uma maneira, tá? Na química, vamos terminar as funções orgânicas, né? Então, estude ácidos sulfônicos, tá? O que eu preciso ter cuidado nos ácidos sulfônicos? O cuidado de observar que os ácidos sulfônicos são frutos de uma reação de sulfonação. Então, já aproveita e estuda a reação de sulfonação, tá? Os compostos organometálicos, que são compostos orgânicos que apresentam metal, e onde eu preciso caprichar, porque aqui existem vários metais que podem ser incluídos nos compostos orgânicos, mas eu preciso caprichar nos compostos de Grignard, que são aqueles compostos orgânicos que apresentam o metal magnésio, tá? Os tiocompostos. Você pode dizer assim, ai, nunca ouvi falar de tiocompostos. Tiocompostos caem e caem, tem até que uma frequência razoável. São compostos oxigenados que perdem um oxigênio e ganham um enxofre no lugar. Tá? Então, tiocompostos, nós temos tiocompostos tanto na orgânica como na inorgânica. Os oxiácidos podem se transformar em tiocompostos. E função mista, que na verdade não é uma outra função, é a combinação de tudo que a gente estudou até agora. Existem compostos grandes que não são pertencentes a uma função única, são pertencentes a várias funções. Então, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre a função mista. Também, terminado tudo isso, vocês enxergam que nós temos na orgânica 2 casos de ácidos, né? Ácidos carboxílicos e ácidos sulfônicos. E guardem que os ácidos da orgânica são todos ácidos fracos. Quer dizer isso? Em solução aquosa, conduzem mal a corrente elétrica,
Tá? Então, com isso, vocês vão estar com todas as funções prontas. Uma vez as funções prontas, estamos prontos para entender isomeria, que não gasta muito tempo de estudo, né? E as reações orgânicas, correto? E aí, para fechar o mês, né? Fechar com o calendário e com física. Na última semana, lentes esféricas. Então, esse começo parece pouco, mas é bastante informação aqui nesse tópico, lentes esféricas. Primeiro lembrar que elas podem ser convergentes ou divergentes, aquela nomenclatura inicial, plano convexa, côncavo convexa, todos aqueles nomes que elas podem ter de acordo com a forma que elas têm, né, o formato geométrico delas, e como que elas vão se comportar, certo? Prestar atenção no foco, no centro, os raios notáveis, que agora não vai bater e voltar, né? Ele vai passar pela lente. Tomar cuidado com essa mudança que acontece entre os espelhos e as lentes. E esse último tópico, ametropias da visão, ele é bem importante. Então lembrar, ametropias da visão seriam o quê? Seriam os problemas de visão que nós humanos temos, né? E como as lentes podem nos auxiliar, consertar a nossa visão. Então, a miopia, o astigmatismo, o hipermetropismo, a vista cansada. Entender como são esses problemas, como os nossos olhos têm uma formação errada quando temos esses problemas e como as lentes são utilizadas para corrigi-los. Se, por exemplo, para a miopia, qual lente que é a indicada? Convergente ou divergente? Por quê? Certo? Também tem uns exercícios muito legais que ele coloca os olhos da pessoa e a lente, você pode ver os olhos da pessoa através do óculos vindo de frente, um olho grandão, tá? Então entender, se o olho da pessoa tá grandão, qual que é a lente que ele tá usando? Então qual que é a metropia da visão que aquela pessoa tem? Tudo isso nós temos que entender. E aqui tem bastante relação com biologia, então são questões interdisciplinares que eles estão amando colocar nas nossas provas, tá? Bom, então esse mês é isso, esperamos que vocês estejam aí do outro lado com muita energia, porque tá acabando, tá chegando. Não vamos deixar essa ansiedade nos abalar, vamos continuar estudando, vamos fazer o que nós conseguimos, né? Com muita garra para chegar lá bem preparados e em paz para fazer essas provas. E tem sido um enorme prazer para nós duas estarmos aí participando dessa preparação, tá? Espero que vocês estejam gostando do nosso calendário. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal, assistam as nossas lives, os nossos vídeos curtinhos. E toda quinta-feira, às 17 horas, a gente faz uma aula ao vivo no canal. Tenta participar, é muito legal. Se você estiver aí, dá um oizinho, você pode até escolher o tema da próxima live. É isso aí, gente. Então, até a próxima e força na peruca. Tchau, gente. Beijos.